ser a introdução à stack gráfica do Linux, pelo Zé Ortigosa. Ele é do LHC, lá de Campinas. Aí ele vai se apresentar melhor durante a apresentação dele. Eu não vou dar spoiler de onde ele trabalha, mas é um lugar legal. E, assim, para quem ficar em pelo menos uma apresentação hoje inteira do Mon Hackerspace, concorre a 2 ingressos para a Campus Party, tá? Todos os dias da Campus Party. Aí é só preencher ali o nome inteiro e estar aqui no final, no encerramento do evento, que a gente vai sortear lá no palco. A urna é aquela incrível urna ali de papelão, que a gente vai sortear lá no final. E deixa eu ver. E carimbos são só entre intervalos das palestras. Beleza? Agora com vocês, Zé Ortigosa falando sobre introdução à stack gráfica do Linux. Opa, obrigado então. Valeu. Então, meu nome é José Alberto, trabalho na Intel, fazendo driver para Linux, para GPU, há 8 anos. E hoje minha ideia aqui é mostrar mais ou menos como é que é essa área, quais são as camadas de software, aonde que as pessoas podem contribuir, saber o que você usa no dia a dia, se você usa Linux, o que você está usando, né? Então a stack gráfica inteira é mais ou menos isso daqui. A gente temos mais ou menos 5 camadas, né? Durante a palestra eu vou explicar cada camada especificamente, então não precisa ler agora tudo. Primeira camada, mais alto nível, provavelmente todo mundo tem contato, seria as aplicações. Seu navegador, a interface gráfica do Linux, os jogos, né, as games engines que fazem a primeira parte da camada da stack gráfica. Essas aplicações fazem chamada para outro nível da camada, que seria as APIs gráficas, né? Como a gente tem vários tipos de GPU no mercado, vários modelos, foram feitas APIs gráficas para unificar. Então você pode usar ter várias GPUs e escrever a aplicação do mesmo jeito que vai rodar em todas. Quem que define essas APIs gráficas? A gente tem uma entidade chamada Khronos Group, formada por empresas de fabricantes de hardware, fabricantes de software, e o objetivo deles é colocar esses engenheiros numa sala e falar como que a gente tem que especificar a API gráfica para fazer uso e para as aplicações. Então tem que ter meio que um contrato que o hardware consegue implementar e as APIs e as aplicações conseguem usar. Esse grupo ele tem 2 grandes APIs, provavelmente todo mundo já vai falar de OpenGL, né? A API mais conhecida. Ela é bem antiga, né? Feita em 92, então ela foi feita baseada no hardware que tinha naquela época, muito diferente do hardware que a gente tem hoje em dia. Fazer uma aplicação, um triângulo, um joguinho com OpenGL é bem simples. Um Hello World, que seria, né, o triângulo renderizado com degradê, leva mais ou menos 130 linhas. E a concorrente, feita em 2016, chama Vulkan, provavelmente alguém já ouviu falar, que jogos mais novos só são feitos com essa API. Ela é muito mais nova, muito mais moderna, mas em contrapartida ela é muito mais difícil de você programar. Para fazer um Hello World aqui no OpenGL você precisa de 130 linhas, aqui você precisa de mais de 1000. Mas em contrapartida você tem toda a performance da GPU, você consegue fazer ela, sei lá, a mesma aplicação feita em OpenGL e Vulkan, no Vulkan você consegue 10x a mais, mas tem o custo do código. Então, tem a especificação, OpenGL e Vulkan, isso é só um contrato entre como que você vai desenhar e como que as aplicações vão escrever. Alguém tem que implementar esses drivers. No mundo do Linux, a gente tem um projeto chamado Mesa 3D, que ele engloba todos os drivers de GPUs abertos. Então, você vai ter driver para Intel, você vai ter driver para AMD, você vai ter driver para as GPUs de ARM. Não tem da NVIDIA ainda, eles começaram a fazer, algum dia talvez a gente tenha. Então, esse projeto é uma coleção de drivers de GPU. O driver de GPU, por ele ser uma coisa muito complexa, ele foi dividido em 2 camadas. Temos a camada User Space, que seria a mesma coisa de você fazer uma aplicação e mandando o sistema operacional executar, e temos um pedaço do driver que é do lado do kernel. O lado do User Space é a parte mais complexa, então ele é mais
mais fácil de você fazer um bug nele. E ele é basicamente converter as chamadas da API de Vulkan. Seria, em Vulkan você quer desenhar um triângulo, tá aqui meus vértices e desenho o triângulo conectando eles de certa forma, pintando de certa forma. Então seria uma máquina de estados. Parte dessa programação da GPU envolve ter um compilador. Dentro da GPU a gente tem várias micros unidades de execução, isso eu vou explicar mais para frente. Então é um projeto bem grande, né? Você tem seu próprio compilador, mais um compilador normal que você compila para x86 e mais o compilador da GPU exatamente. Como roda em user space, né? Tem privilégios reduzidos. E aí tem o driver do lado do kernel. O que o driver do kernel faz? Ele pega as instruções, os programas que o lado do user space fez, programou, deixou especificadamente como a GPU roda. Ele pega e divide a GPU em slices de tempo, mais ou menos igual a CPU. Você tem uma CPU e você tem 500 aplicações, então você dá 100 milissegundos para cada aplicação executando. É a mesma coisa no kernel space driver de GPUs. Então você dá um pouco de espaço de execução da GPU para essa aplicação, um pouco para essa, um pouco para essa. Outra coisa também importante, né? Cada aplicação precisa alocar buffers de memória, então você pede para o kernel, me dá um buffer de memória, e aí o kernel faz esse tratamento para cada aplicação ter acesso só ao seu buffer e não ter o buffer da aplicação vizinha, não vazar informação. Então, diferença entre os dois, né? O User Space Drive e o Kernel Space Drive reduz a área de ataque, como o User Space Drive é muito mais complexo. Você reduz o número de chamada de sistema, né? Você tem que fazer uma troca de contexto de User Space para Kernel Space. Se os drivers fossem implementados só do lado do kernel, para cada chamada de API você teria que migrar para o Kernel Space. Isso seria inviável, gastaria muito tempo de performance. E, bom, voltando aqui só para simplificar, as aplicações, como eu tinha falado, Kronos Group define as APIs, Vulkan, OpenGL, o projeto Mesa implementa as APIs e a parte do Kernel Space Drive que é implementada no Linux. Aí aqui agora a gente vai para a parte do hardware, né, dentro da placa de vídeo. A placa de vídeo é separada em 3 blocos, processamento, memória e display. Vou explicar para vocês mais ou menos os blocos. Placa de vídeo, né, pode ser integrada ou discreta, as duas têm a mesma funcionalidade, a diferença só é que a discreta ela tem sua própria memória, então ela tem um acesso muito mais rápido, não precisa compartilhar o barramento de memória com as aplicações que não façam acesso à GPU. Parte de memória, aloca buffer, simples. Tem a parte de display, você renderizou seu buffer, você tem ele em memória e você tem que falar para esse buffer ir para o monitor. Tem um bloco de hardware dentro da GPU só para isso. O que ele faz? Ele pega esse bloco de memória, converte em sinais que o seu monitor vai entender. Então ele vai converter para os sinais de DisplayPort, para os sinais de HDMI, VGA, antigamente. Bom, e aqui o mais interessante, né, a parte de processamento. A gente tem acho que a gente fala engine, né, uma unidade de execução. Ele pega todas as instruções que o User Space Driver fez, que seria colocar, pega esse buffer com os vértices do triângulo, pega esse buffer, liga os vértices para mim, pega esse buffer, pinta ele para mim de certa cor. Então essa engine é o cara dentro da GPU que vai executando, seria de linha em linha das instruções executando. Essa engine também ela configura, né, a pipeline gráfica. Dentro da GPU a gente tem muita coisa programável, mas tem muita coisa que é fixa, porque é muito mais rápido do que você fazer programaticamente. Mas programaticamente a gente tem esses cores também que você pode mandar aplicações a ser executadas nele. Só assim, a título de curiosidade, é dentro desses cores que hoje em GPUs rodam algoritmos de inferência de inteligência artificial. Dentro de uma GPU você pode ter mais de 5.000 cores desse, cada core desse consegue executar 3 threads ao mesmo momento, então você consegue fazer 3.000 operações por segundo, por clock. Bom, e como que funciona dentro da GPU, né? Então, o User Space Drive ele vai e coloca um buffer com os vértices, né? Seria pontos no plano cartesiano, x, y, z.
A próxima etapa seria o Vertex Shader, que vai rodar lá nos cores de GPU. O que você pode fazer no Vertex Shader? Você escreve um programa que você fala, eu quero que você pegue os meus vértices e você escala eles. Faz de quando você está dando zoom no objeto 3D, então você aumenta os pontos dele. Então, para cada ponto, de cada triângulo no seu jogo, que você passou, vai ser executada uma aplicação, executando funções aritméticas nesses pontos. Na próxima fase, com os pontos já definidos aqui maior, tem o rasterizador, né? Ele vai pegar e vai interligar esses pontos na forma geométrica que você definiu na primeira etapa. Então pode ser triângulo, polígono, quadrado, circunferência. E nele também ele faz o recorte. Você tem um objeto maior do que o seu campo de visão, então parte dele vai ficar fora da tela. E essas informações você não precisa passar para a próxima fase da stack de renderização. Então você só vai continuar processando o que tiver no meio. Então aqui nesse exemplo aqui tem pedaços de triângulos aqui que ficaram para fora. E aqui você só vê a parte visível, que seria a parte que você veria dentro da tela. E na última fase seria o Pix Shader, que vai dar cor aos pixels. Aí você pode fazer um algoritmo, que nem eu fiz aqui mais ou menos, aqui pega o ponto X, né? Se o ponto X for maior que 255, eu coloco a cor de 255 seria na coordenada R, né? De RGB. Então ficaria cada vez mais vermelho até chegar a um ponto que é sempre vermelho o triângulo. Mas assim, você pode aplicar várias coisas que você pode pedir para ele ir no buffer de memória e pegar uma textura, aí você consegue fazer um jogo, ter uma coisa mais convincente. E essas aplicações que fazem essas contas aqui, mais ou menos que eu falei, ou pegar lá do buffer de texturas, também executam os cores da GPU. Então, as cores da GPU executam esse programa e escrevem no buffer final, que é o buffer renderizado com a sua interface gráfica do jogo. Bom, aqui eu explicando as etapas que eu expliquei para vocês, recorte, Pixel Fragment Shader. Aquela pipeline que eu mostrei para vocês é uma pipeline totalmente funcional. Se você quiser programar no OpenGL e Vulkan, você consegue implementar ela, mas essa seria a pipeline completa. O que você tem que fazer programaticamente é você desabilitar algumas etapas, né? Você tem que desabilitar o Tessellation, Geometry Shader, mas está aqui, ó, Rasterizer, Pixel Shader e Vertex Shader, que são básicos. Isso é necessário para qualquer jogo, qualquer aplicação 3D. Bom, e aqui novamente a stack gráfica inteira, agora vocês têm uma noção mais. E juntando tudo isso que eu expliquei, como é que renderiza uma aplicação na tela. Então, o Linux boota, o gerenciador de janelas ele inicia como um dos primeiros processos. Ele renderiza, né, a barra de tarefas, toda aquela interface que você vê, o seu papel de parede. Aí você vai lá e inicia uma aplicação, essa aplicação conversa com o gerenciador de tarefas, fala, gerenciador de tarefas, que tipo de imagem que você aceita? RGB, tem outros formatos de cores que reduzem, né, comprimem imagens, quantos bits por pixels você aceita, então tem uma negociação entre a aplicação e o gerenciador de janelas. Com essas informações, a aplicação vai mandar coisas para o OpenGL e para o Vulkan, né, renderizar sua interface. Quando ele tiver o seu buffer pronto da interface gráfica da aplicação, ele manda para o gerenciador de tarefas, fala, gerenciador de tarefas, coloca aí para mim na interface gráfica. Aí o gerenciador de tarefas vai fazer o trabalho de saber, essa aplicação está na frente dessa, então ele faz a ordem Z, né? E aí ele remove tudo que não vai ficar visível para o usuário e pega esse buffer final, né, já com as ordens das aplicações, e manda para o display. E aí você vê aqui na sua tela, bonitinho. E aonde, assim, vocês podem contribuir nessa stack gráfica? Eu diria que qualquer etapa, né? Você poderia aprender VHDL, né? Que é a linguagem de desenvolver hardware, né? Fazer as portas lógicas, você pode fazer uma GPU sua do zero, se quiser, né? Se tiver um time grande, muito tempo, você pode fazer e desbancar o mercado aí. Você pode ajudar a contribuir no projeto Mesa, né? Implementando os drivers para qualquer GPU. Tem muita gente que vai lá de hobby, pega essas GPUs muito antigas, sei lá, Voodoo 3D, e os caras começam a escrever driver para ela, porque é legal. Você pode ajudar a contribuir no Linux, né? Fazendo a parte do kernel, o driver do kernel space. Também bem legal essa parte, dá para aprender muito, para se assumir um driver que ninguém está mantendo, você pode virar um mantenedor do Linux.
O Cronos, né, é um projeto open source que as entidades, né, Intel, AMD, os fabricantes ditam, mas ele é aberto para contribuições de qualquer pessoa. As aplicações, né, você sempre pode começar a brincar com fazendo aplicação, ter interesse nisso, fazer uma indie 3D. E requisitos é aquilo, né? Boa vontade, comunicação em tempo livre, que é o que requisitos de projeto open source, né? Você tendo isso, você acha alguém para te ensinar. E é isso daí, aqui tem minhas redes sociais, se alguém tiver dúvida, alguém tiver interesse em contribuir, eu posso dar um norte. E é isso aí, alguma dúvida, alguma questão? Aproveita agora que o cara manja, hein? Faz quanto tempo você começou a trabalhar? Com a parte gráfica, 8 anos eu tenho dentro da Intel. Mas eu já mudei, eu já trabalhei, deixa eu ver aqui, mais um aqui. Eu comecei trabalhando na parte de kernel, mais na parte de display, só desse bloco aqui. Hoje eu estou na parte de 3D. Mas assim, todas as áreas aqui complexas, então tem muita coisa aqui para trabalhar aqui que parece simples, a parte de gerenciamento de memória. Não é nada simples, precisa de muita gente trabalhando nisso. Por isso que a gente sempre tenta arrumar gente para ajudar em projeto open source. E para a galera que vai estar assistindo depois, qual que é os canais de comunicação para começar a visualizar, entrar em contato ali? Mesa tem um projeto deles, IRC, lista de discussão, kernel do Linux também, né, lista de discussão, IRC. O Cronos Group ele tem um fórum mesmo, né? Você faz acesso ao fórum, você consegue contribuir. Placa de vídeo é tudo fechada, né? A menos que você queira fazer a sua. E a aplicação tem aberta, fechada, tem engines de jogos abertas, tem fechadas. Deixa eu fazer uma pergunta. No caso do Linux, a gente tem várias interfaces gráficas para os sistemas. Aí muda na hora de você desenvolver ou é tudo igual? Você Quando diz desenvolve- GTK, QT. É isso, é que nem assim, o Gnome, o Mate, essas paradas. Seria assim, né? O Gnome ele é o desktop completo e o Gnome faz uso do GTK, que é uma biblioteca de renderização de interfaces. Aí o GTK vai conversar com a stack gráfica e ele vai fazer. Aí o Gnome ele seria um pacote GTK mais várias aplicações, toda interface, né? Seria não só o GTK que desenha interface. O Gnome é o conjunto inteiro. Aí você tem o KDE, que seria mais ou menos um concorrente, né? Aí ele usa, em vez do GTK, ele usa o Qt, mas mesma coisa. O Qt vem e entra no stack graphic e renderiza nele também. E tem outras também, mas seria mais ou menos isso, né? Sempre tem a toolkit gráfica, tem um pacote que junta a toolkit gráfica numa coisa que o usuário vai usar. E no final, todas elas caem aqui, porque renderizar em CPU é muito lento. Então não existe uma assim que você recomendaria, essa é mais leve para trabalhar, para computador antigo, por exemplo. É aquilo, quanto menos fufu que você vê na tela, mais rápido é, né? Quanto menos- Fufu, sabe? Tá. Sabe a animaçãozinha? Entendi. Não sei se você lembra da época do Compix, do Sim, Linux, que o negócio sim. vinha, a janela Sim. esticava, fazia aquilo. Sim. Aquilo era totalmente pesado, a gente gostava, era bonito, mas... Entendi. Só para acabar essa conversa. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Aproveitem. Eu só cheguei meio atrasado, tava na outra village. Não sei se já foi abordado esse tópico, se chegou a tocar nele, mas não sei contar hoje em dia, mas tinha muita briga entre o pessoal que tava no, acho que era no X, e o pessoal que tava usando o Wayland, porque a coisa era compatível com a outra. Até hoje você não consegue compartilhar a tela usando o Wayland no Discord. Aí fica complicado, mas sabe qual seria a principal razão dessa incompatibilidade entre o Wayland e o resto que não é o Wayland? Boa, então, só para deixar tudo na mesma página, né? X seria como que as aplicações conversam com um sistema operacional para colocar as janelas na tela. O Wayland seria o novo jeito de fazer isso. Seria um novo jeito moderno, né? Que o X é um projeto, tá, 1980. Naquela época a GPU era diferente, não tinha tanto problema de segurança. E aí já entra justamente nisso. Gravar uma tela é uma coisa meio que sigilosa. Imagina você está com a sua aplicação, seu navegador sabendo o seu negócio de banco, enquanto isso tem uma aplicação copiando sua tela. Meio que, né? E aí veio o Wayland, criou todo um protocolo com segurança. E aí, dependendo da sua distribuição Linux, você não consegue. Você vai ter umas aplicações que tem, sei lá, privilégios que podem gravar sua tela. E aí o Discord é uma aplicação que está
nisso daí. Mas aí é isso que você falou, tem muita discussão. A gente acha que deveria, que, sei lá, a pessoa sabe o que está instalando no computador, e se tem uma aplicação gravando a tela do banco dela, o problema é dela. Ela quer ter o Wayland dela funcionando e gravando a tela. E aí vai ficar essa discussão para sempre. O que vai acontecer? Vai ter distribuições que vão habilitar todas as aplicações, podem gravar a tela, e tem distribuições que não vão fazer isso. É isso que vai acabar no final, mas ainda tá rolando essa discussão aí. Legal. Alguém mais alguma dúvida, curiosidade? É isso aí, brigadão, viu? Valeu, muito obrigado. Posso?